volta à nossa Tiny House. Se você não assistiu a primeira parte desse tour, que a gente mostra a parte externa, mostra a sala e a cozinha, a gente vai deixar o link aqui em cima para você. E antes de continuar esse tour da nossa mini casa, a gente quer agradecer e dar as boas-vindas aos nossos novos apoiadores, ao Rodrigo Marcel e a Luana Santos. Nosso muito obrigada e sejam muito bem-vindos a esse projeto. Se você também quer apoiar o Pés Descalços e nos ajudar a continuar produzindo mais conteúdos, a gente vai deixar o link do Apoia-se aqui na descrição do vídeo. Vambora então? Onde a gente guarda as nossas roupas numa tiny house. Lembrando que essa casa foi projetada para 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Por enquanto a gente tem só uma criança, mas em breve deve ter outra por aqui com a gente. E como toda tiny house que a gente vê por aí, os móveis são multifuncionais. E uma coisa que é super comum da gente ver nas mini casas lá fora é a escada armário, que ela tem a função de escada para acessar um dos quartos, mas ela também tem a função de armário. Aqui é a nossa escada armário, com algumas diferenças de projetos do que a gente vê por aí, porque a nossa ideia era aumentar um pouco a quantidade de gavetas e armários que a gente tinha e ao mesmo tempo fazer o contorno dessa janela para dar um visual bem mais legal. E aí a gente tem esse super balcão aqui que a gente usa geralmente para dobrar as roupas antes de guardar, depois de lavar. E aí você deve estar se perguntando, tudo bem, mas aqui eu só tô vendo 3 degraus, como que eu faço para subir pro quarto das crianças? E aí vem mais um segredinho nosso. Nós temos os 2 primeiros degraus dessa escada armário escondidos aqui. Essa foi uma invenção nossa. Além então dela servir de escada pro quarto das crianças, ela também serve de um apoio nosso aqui na cozinha. O João Pedro usa bastante para nos ajudar aqui na hora de cozinhar e preparar algumas coisas. Então tem esses degraus que ele pode subir, ficar da mesma altura do balcão, e a gente também usa para acessar aqui em cima o catwalk. Então aqui, além da gente deixar o violão do Robson e o ukulele do João Pedro guardados, a gente também usa como um depósito de mantimentos. A gente compra às vezes em grande quantidade certas coisas que não tem muito prazo de validade, principalmente quando a gente vai à zona cerealista de São Paulo. Lembrando que a gente está numa cidade pequenininha, de 8.000 habitantes, então a gente tem coisas que a gente costuma comprar em quantidade lá. E agora, na época de quarentena, a gente também aproveitou para estocar mais coisas, assim a gente não precisa ficar indo fazer compras com frequência. Provavelmente depois dessa época de quarentena, a gente não vai precisar de tanta coisa aqui, e aí vai ficar uma área também decorativa, além das coisas que a gente já tem guardadas aqui em cima. As nossas roupas estão organizadas aqui de forma setorizada. Por exemplo, essas primeiras gavetas aqui são minhas. Eu tenho na primeira gaveta as minhas roupas íntimas, coisas de praia, pijamas e alguns acessórios. Na segunda e na terceira eu tenho algumas roupas dobradas e eu vou mostrar para vocês em detalhes. A gente usa algumas caixas organizadoras e também o método de dobra ensinado pela Marie Kondo. Além de deixar as roupas mais organizadas, ela permite que você consiga visualizar tudo o que você tem. Aqui embaixo também eu tenho roupas dobradas. E nessa última gaveta aqui a gente tem coisas de escritório. Aqui nós vamos fazer uma pequena alteração, que é colocar essas coisas aqui para a primeira gaveta, eu desço as minhas roupas, de uma forma que a gente consegue criar uma estação de carregamento aqui, já que a gente tem uma tomada aqui atrás do armário, fica tudo mais prático, mais acessível e a gente já esconde aquele monte de cabos quando tiver os eletrônicos carregando. E aqui no centro ficaram as coisas do Robson. Como os homens geralmente têm menos roupa do que as mulheres, ele ficou com as gavetinhas pequenas. Aqui a gente também usa o método de dobra da Marie Kondo, assim ele consegue visualizar tudo que ele tem. Camisetas, blusas de lã, né, de inverno, e aqui estão... A minha bagunça! Calças e bermudas, não tão bem organizadas quanto as de cima, mas tudo bem, né? A boa desculpa tá organizada do meu jeito. Aqui embaixo a gente fez uma gavetinha, e aí como vocês podem ver, a gente conseguiu aproveitar todo o espaço dessa escada armário. E essa é a ideia numa tiny house, da gente aproveitar todos os espacinhos e não deixar nenhum cantinho sem utilidade, né? Então aqui tem uma gavetinha menor
E aqui a gente fez uma portinha, porque daí a gente consegue aproveitar melhor o espaço e a gente aproveita para guardar as coisas de esportes. Tem as coisas de frescobol e os patins. E logo aqui onde tem essas portinhas a gente deixou para as crianças, porque fica mais fácil deles acessarem. E a gente organizou de um modo que o João Pedro mesmo já consiga pegar as roupas dele. Seguindo uma recomendação da Mila Bueno, que é uma personal organizer que nos deu algumas dicas, a gente comprou essas caixas organizadoras. Elas fazem a vez de gaveta e fica fácil para ele puxar e pegar as roupas dele. Como vocês podem ver, a gente usa também o método da Marie Kondo e o João Pedro é mais organizado e caprichoso do que o Robson. A gaveta dele tá melhor. Aqui embaixo tem outras roupas que ainda não servem porque ele já ganhou ou são coisas de melhor qualidade que a gente deixa para ele em alguma festa, alguma coisa assim. Tem as cuecas, uma caixinha, outra caixinha para as meias. E um pouquinho mais aqui embaixo tem uma caixinha dos pijamas e tem uma outra caixinha das roupas dos super-heróis, que tá bem bagunçado, isso quer dizer que ele já mexeu nela e eu acabei não botando de volta. Tudo bem. Como vocês podem ver, as coisas do João Pedro ocupam só metade desse armário. O que tá aqui são caixas organizadoras vazias, uma mala vazia, essa lata também vazia, porque essa parte aqui já está reservada para a gente colocar as coisas de uma próxima criança que veio fazer parte da nossa família. Nós estamos aí aguardando num processo de adoção, então já tem o cantinho dela aqui reservado. E continuando aqui na nossa escada armário, a gente quis aproveitar toda a extensão dos degraus. Então aqui nessa parte a gente fez um armarinho, que por enquanto a gente está guardando ferramentas e algumas outras coisas, já que a gente tem alguns detalhes para terminar na Tiny House. E aqui é um degrau baú, onde a gente está também guardando ferramentas e a gente guarda o óleo de tungê, que é esse óleo que a gente passa em todas as bancadas para conservar elas assim bonitas e impermeabilizadas. Finalizando a parte das roupas, aqui desse lado a gente tem o armário vertical, que é onde a gente tem o cabideiro, tem algumas coisinhas de inverno, tem o único espelho da Tiny House, então quando a gente se veste a gente vem aqui pra ver como é que tá o look. Outra coisa que a gente colocou aqui foi os sapatos do João Pedro, que a gente achou que fosse melhor para ele acessar do que a gente colocar lá nas gavetas do sofá. Essa aqui então é a segunda mala que a gente tem, além da que tá no outro armário, são as duas bem pequenas, a gente não tem mais malas grandes. Se a gente precisar viajar com uma mala maior, a gente usa aquelas mochilões, aqueles grandões de acampamento. E aí a gente tá aproveitando para guardar roupa de inverno, tanto nessa mala como aqui nesses sacos. Que aí quando começar a mudar a estação, a gente faz um rodízio de roupas. A gente tira essas de inverno, guarda nas gavetas, pega as de verão e guarda aqui na mala, assim a gente maximiza o uso de espaços. E logo aqui atrás nós temos o nosso banheiro. Mas antes de a gente entrar no banheiro, eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Parece que alguém vai usar o banheiro aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos então ao banheiro e vejam só como ele é espaçoso. Para vocês terem uma ideia, ele tem 2,30 m de largura e tem 1,5 m de comprimento. Mas por que tudo isso? Por que um banheiro desse tamanho numa mini casa? Eu explico. Um dos motivos era para a gente conseguir colocar a estrela do banheiro, que é a banheira. E também porque o banheiro de uma tiny house ele acaba sendo a área de serviço e a lavanderia. E a gente queria colocar a máquina de lavar roupa aqui dentro, sem ficar tudo muito apertadinho. Uma das grandes facilidades também da gente ter um banheiro tão espaçoso é que a gente tem mais espaço para se vestir. Quando a gente tem hóspedes, visita na casa, ou dependendo do lugar que a gente está estacionado, a gente usa esse espaço para trocar de roupa. E também porque com crianças facilita bastante. Quem tem filhos aí vai me entender. Vou mostrar pra vocês então alguns detalhezinhos do banheiro.
Esse toalheiro aqui, que a gente usa tanto para as toalhas quando elas estão secas e aí fica organizadinho, como para quando elas estão molhadas, a gente deixa elas mais penduradinhas assim. Quando não tá chovendo, a gente coloca lá fora. Tem um varalzinho aqui fora do lado da janela, a gente já mostrou no vídeo 1 desse tour. A gente tem o nosso temporizador, que a gente mostrou lá fora pra vocês, e nós temos um super chuveiro. Como o aquecimento da água é a gás, a água sai bem forte e é uma delícia de tomar banho nele. E esse chuveirinho daqui, quem usa bastante é o Robson e o João Pedro. E a gente usa também para encher a banheira e também para tomar banho rápido. Aquele banho econômico para não gastar muita água. Liga o chuveiro, fecha o chuveiro. Esse aqui é perfeito. E ele tem um truquezinho muito bacana. Ele tem 3 níveis de água, 3 jatos de água, né? Tem esse daqui e esse daqui. Muito gostoso para fazer aquelas massagens assim quando você quer relaxar um pouquinho no banho. E aqui, logo ao lado da máquina de lavar roupa, a gente tem um armário que tem as portas de correr. De um lado a gente tem o cesto de roupa suja. E aí do outro lado, esse armarinho a gente usa como depósito, né, de produtos de limpeza. A gente tem os meus absorventes de pano. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comentem aí. E a gente tem uma caixa com o composto que a gente usa aqui na privada seca. Lembrando que a gente utiliza uma privada composteira, sustentável, a gente não faz uso de água para ela. E o nosso número 1 e número 2 viram adubo. Se você tem curiosidade para saber mais, não assistiu ainda os vídeos, a gente já fez 2 vídeos sobre a nossa privada, explicando como ela funciona e como a gente faz a limpeza e higienização dela. Então, vai lá para ver, a gente vai deixar aqui no izinho e também deixa na descrição do vídeo para vocês. Aqui a gente tem uma cuba super funda, porque a gente também consegue utilizar se precisar lavar alguma peça de roupa, já que o banheiro também é meio que área de serviço. Nós também temos água quente aqui nessa pia, e essa torneira é muito legal porque ela é ajustável, então qualquer um de nós consegue ajustar de acordo com a altura que a gente precisar usar. Aqui do ladinho eu tenho minhas bijuterias e maquiagens, porque aqui fica o espelhinho, né? Espelho de maquiagem ou de barbear, que é daqueles retráteis, super fáceis de usar. E aqui a gente tem o clássico armário de banheiro, que nós organizamos da seguinte maneira. O que tá aqui em cima a gente raramente acessa, o que tá aqui a gente acessa de vez em quando, e o que tá aqui são as coisas do dia a dia, desodorantes, hidratantes, essas coisas assim. Esse puxador amarelo foi especialmente escolhido para combinar com o revestimento que a gente fez no balcão. Olha só essa invenção nossa, nós colocamos um piso tátil aqui. Chega de banheiro então, né, gente? Vambora conhecer os quartos? Olá, eu sou o João Pedro e esse é o meu quarto. O meu quarto tem livros e brinquedos. Essas almofadas é para os meus amiguinhos sentar comigo e os meus pais e minhas mães sentar comigo. Você tem vários pais e mães? Essa é a minha cama. E esses bonecos estão aí para me dormir com eles. O meu quarto serve para brincar com a mamãe e com o papai e para me brincar sozinho. Eu escolhi os meus quadros e eu vou sentar no ladinho dos meus bonecos. Quem que é esse aí? Esse é o Nano e esse é o Jimmy Jones. Jimmy Jones? E ele serve de encosto pra você também, é isso? Um quarto de criança precisa de livros, brinquedos, um crofe, uma mesa e uma cama. Uma mesa e uma cama? Então mostra a mesa pro papai. Como é que funciona essa mesa aqui, cara? Essa mesa, ela é dobrada, mas quando levanta ela levanta. O lixinho pode ficar assim, porque empurrar o lixinho.
quarto do João Pedro, assim como o nosso, ainda faltam detalhes de finalização. Aqui no quarto das crianças, por exemplo, a gente vai colocar uma bicama para acomodar 2 ou 3 crianças, já contando com ele. E vamos fazer prateleiras e alguns nichos para organizar melhor os brinquedos e os livros. Chegou a hora do nosso quarto. E como faço para acessar o nosso quarto se não tem uma escada armável? A gente utiliza as famosas escadas de biblioteca, né? Que são presas nesses canos aqui, que esses canos tupis, onde nós improvisamos aqui para fazer um corrimãozinho da escada, né? De tal forma que ela consiga deslizar em toda a extensão, né? Essa posição, por exemplo, é uma das 3 posições que ela tem, que é a posição guardada, que ela fica verticalmente alinhado com a parede e com o batente da porta, de tal forma que não atrapalha a saída e a entrada da casa. Tem a posição média de inclinação e tem a posição principal, que é a posição de subida e descida com segurança, tanto para o João Pedro, para a Bel e para nós que estamos com sono, né? Acabando de acordar, etc. E como faço para subir nela e descer? Basicamente, como ela é paralela, sobe como uma escada comum, né? E para descer, como ela tem essa inclinação mais aberta, né? Menos inclinada e tem essa plataforma, você consegue utilizar até para descer de frente, né? E para as pessoas que têm mais experiência, para descer tem até sem as mãos, né? Não é o caso que vocês vão fazer aí. Por favor, crianças, não façam isso em casa. Subam com a mão e desçam com a mão, tá bom? Então vamos lá para o nosso quarto? Chegou a vez do nosso quarto, né? Como vocês podem ver, é um quarto totalmente aberto, né? Por que nós optamos por não colocar corrimão, fechar nosso quarto? Porque a gente queria o máximo de circulação de ar. A gente queria uma interação com o nosso filho quando ele estiver dormindo no nosso quarto, no quarto dele, né? E ele acordar no meio da noite, pai, quero fazer xixi, sei o que lá. A gente acorda aqui, já visualiza ele, fala com ele tranquilamente, né? A gente tem interação com as pessoas aqui embaixo. Aqui nessa parte aqui vai ter uns imãzinhos que a gente não instalou ainda. E aí vai ter uma cortina que tampa aqui, para caso a gente queira namorar, ter uma intimidade, ficar mais escondidinho, né? E temos uma cama, né? Uma cama de casal padrão. O nosso quarto ainda não finalizamos, assim como o quarto do João Pedro, né? Deixamos essa parte por último. O que demos foco para finalizar foi o nosso escritório e tem a nossa caminha aqui para dormir. Basicamente isso. Nosso escritório aqui, ele é equipado com um móvel totalmente handmade, ou seja, feito à mão por nós mesmos, desenvolvido do zero. Além de servir como um espaço para relaxamento, leitura, para dormir, nós utilizamos esse espaço para fazer algum trabalho, uma extensão de trabalho. Aqui não é o nosso escritório principal. Nosso escritório principal geralmente são os cafés, os pubs, a rua ou a sala, né? Porque nós trabalhamos com laptop, né? Home office, né? Então aqui basicamente é uma extensão. Se precisamos fazer uma hora extra ou fazer uma edição fora do horário, etc., a gente traz para esse ambiente. Então nós temos aqui esse balcão que foi feito pra gente, totalmente desenvolvido, né? Este balcão aqui, ele tem 2 andares, né? Primeiro, esse cantinho, nós fizemos um cantinho para ligar um monte de tomada, ligar HDs, né? Porque aqui sempre precisa de muito HD, muita tomada, porque a gente trabalha com edição de vídeo, né? Produzindo conteúdos para todos vocês. E além disso, a gente produz música, né? Eu gosto de produzir musiquinha, o João Pedro gosta de tocar comigo, a gente grava as músicas que a gente desenvolve junto, né? E aqui, pra gente fazer tudo isso aqui, a gente basicamente puxa esse banquinho, né? Tem esse buraco no chão. Esse buraco no chão, a gente colocou a rede do João Pedro, por enquanto, só improvisado, pra gente poder utilizar o quarto, enquanto a gente não finaliza a rede oficial. Essa rede aqui é a rede de proteção do quarto dele. Então nós deixamos aqui só pra gente ter um apoio de pé, para garantir a ergonometria perfeita, né? Porque quando a gente senta, a gente tem que ter um apoio do pé, senão a perna fica dormente. Então a gente senta aqui basicamente, né? Colocando o pé aqui embaixo, senta na cadeira, né? E aí nós temos uma gaveta, literalmente uma mesa que você puxa e devolve. Por que ele tem essa flexibilidade, né? A gente fez com correriça?
Para você regular, obviamente, a distância do seu corpo, para você, no caso aqui eu tô tocando teclado, né? Tocar uma música, ou para você, obviamente, conseguir economizar espaço, né? Quanto tiver mais espaço útil no quarto, mais gostoso ele é, né? Então aqui, vamos supor que eu vou querer tocar uma música. Eu puxo o teclado aqui, conecto no computador, ligo numa caixinha Bluetooth e faço o meu show aqui, tá? Não quero tocar teclado, o que eu faço? Eu guardo o teclado aqui, ou naquele cantinho ali do Catwalk, né? Pego o mouse, né? E o teclado que está aqui atrás. Levanto a tela do computador. Interessante que nós utilizamos esse apoiozinho aqui, que serve também para usar na cama, em qualquer lugar. Ele faz várias posições. Se precisar de vídeo extra para mostrar esses setups, a gente mostra para vocês. E aqui nós temos um monitor na altura correta, né? O meio da tela está na altura do meu olho, né? O computador está o monitor começa na altura do meu ombro, né? Então assim, e o mouse e o teclado estão de tal forma que eu consigo apoiar meu punho e ter o máximo de utilização, o máximo de conforto na hora de editar e fazer trabalhos até de longas horas. Quando eu trabalho, esses dois ficam dançando lá embaixo.